Boa! Muito bem. Vamos falar um pouquinho da entrevista coletiva do Crespo? Vamos falar Vamos. um pouquinho? Para vocês, existe alguma polêmica no fato dele dizer que assuntos de contusão, de jogadores se voltam ou não voltam, isso cabe aos médicos, e sobre contratações, isso cabe à diretoria, ele só fala do time que jogou, no time em campo. Foi assim que ele se posicionou, não sei se com o intuito de não levantar mais lebres, né? Mas foi assim que ele se posicionou. Teve gente que ficou um pouco com o pé atrás, como assim, né? Vocês viram algum problema nesse tipo de posicionamento? Eu não vi nenhum problema, até porque o Crespo tá chegando agora. Então acho que essa seria a saída dele, aquela saída à direita, né? Uhum. Para poder driblar um pouco a polêmica, né? Ou então as polêmicas que tem em torno, por exemplo, do Lucas, que não volta nunca, né? Toda vez que treina sente dor, né? E pelo que a mulher dele falou, ele sente dor todo dia, é isso? Isso, pelo que ela escreveu, né, nas redes sociais, É. né? O Lucas, pô, é um caso que a gente gostaria muito de saber melhor, O que é né? preocupante, porque eu tava vendo aqui o André Hernan agora há pouco dizendo, olha, talvez o Lucas vá a campo contra o Corinthians. Um post do André Hernan falando, né? Mas se o cara hoje, a mulher falou que ele sente dor, por que iria jogar sábado? Por causa do sacrifício, por causa da tabela, por causa da falta de pontuação do São Paulo nos Então, mas últimos isso aí não vai jogos. dar, não vai piorar, não? Exato. Esse é o grande X da Isso não questão. pode piorar a situação? Como já piorou, quando ele voltou, fez aquele teste lá e ficou mais, sei lá quanto tempo parado, né? Então, E continua. exato. Então, o grande problema é esse, né, Sombra? É tentar solucionar. Agora, em relação ao que o Crespo falou, Sombra, eu acho que o treinador de futebol, de uma forma geral, ele acha que ele tá dando essa resposta pra imprensa, quando na realidade ele tá falando pro torcedor. Eu acho que num momento onde o São Paulo tá tendo dificuldades ali com lesões, tá tendo dificuldades pra contratar, ou de repente você vê especulações no mercado, óbvio que o cara não vai poder falar coisas que ele não sabe. Mas, cara, chega no departamento médico, pega uma informação pelo menos básica pra poder trazer, porque é o que eu tô falando, Perrone. Ele não tá respondendo pro jornalista que tá ali. Ele tá respondendo pro torcedor do São Paulo. Então o torcedor fica sempre com essa dúvida. Pô, o Lucas volta quando? Ah, pergunta pro médico. Quando que o médico senta lá pra ser perguntado? Quando que ele pega, por exemplo, quando você... Ah, pergunta lá pro presidente quando ele vai contratar alguém. Quando que o presidente chega lá pra ser perguntado? Então não tem esse acesso e o torcedor fica a ver navios. Ele vê o clube dele numa situação difícil, numa fase ruim, e não vê ninguém falando absolutamente nada. Então, por isso até que de repente a gente ventila possibilidades aqui, tipo, cria algumas analogias, porque a gente não tem realmente o que está acontecendo. Então, a gente se dá o direito também de tentar ter o nosso ponto de vista e criar algum tipo de narrativa ali para tentar explicar para o torcedor o que pode, de repente, estar acontecendo, já que a diretoria não se posiciona. Tem gente que, por exemplo, que era o Felipe, que escreveu que entendi o post da Larissa como uma crítica ao DM. Eu não acho que talvez seja crítica ao DM, mas assim, é uma crítica às pessoas que ficam cobrando a presença do Lucas, e foi isso que eu entendi. Tem gente cobrando, torcedores cobrando a presença do Lucas, como se ele tivesse que fazer um sacrifício para jogar. Gente, com certeza, como ela mesma disse, ninguém quer mais voltar a jogar do que o próprio Lucas. Ele é um torcedor de verdade, ele sabe da importância dele. Ele deve sofrer muito de ver a falta que ele faz pro time, né? Agora, me constrange que pessoas cobrem o Lucas como se ele estivesse não querendo jogar. Isso é constrangedor imaginar que haja torcedores que se manifestam dessa maneira. Ah, mas tem, viu? Eu sei que tem. Olha, o que tem de pichação nas redes sociais, falando que o Lucas eu vou falar o mais leve, é imprestável, que devia mandar embora, que suga dinheiro do São Paulo, sabe? É o que você falou, Sombra, ninguém quer mais jogar do que o próprio jogador. Nossa. Acontece que existem impedimentos, e eu entendo também o ponto de vista de que é o maior salário do clube e a maior esperança do torcedor. Né? Então, essa frustração, eu entendo a frustração. Mas transformar essa frustração em raiva e direcionar essa raiva em cima do jogador, que, cara, o cara aprendeu a amar o São Paulo, desde que ele saiu lá do terrão e veio jogar num gramado de verdade, isso não, pra mim, eu não entendo. Mas aí volta ao que eu falei em cima do Lucas, por exemplo. Uma coisa, o Lucas, por exemplo, o cara tarimbado, jogador aí de Europa, já vestiu camisa de seleção brasileira, etc., receber esse tipo de crítica. Agora você imagina o moleque acabou de subir da base e tem que entrar numa sinuca de bico, na fogueira dessa, e aí o moleque não desempenha. O torcedor que fala isso do Lucas, fala isso do Lucas também, fala isso do Rian Francisco. Então, até pensando em preservar, até voltando no aspecto da escalação, do porquê ter colocado A, B e não C e D, eu acho que é por isso, Sombra. Muito bem. Tem Olha, mais superchat, não tem tem? o Emerson. Crespo com certeza utilizará bastante, utilizará a base, será diferencial. Eu não sei o quanto a base nesse momento vai ser o diferencial. Agora há pouco a gente estava fazendo o estádio 97 e tivemos a presença do Cicinho. E o Cicinho, que é super São Paulino, Outro super São Paulino. mais um, né? Que é triste, muito triste, porque ele não ganhou um título de sócio de São Paulo.
Ficou triste. Mandaram, vai na tesouraria cobrar no 100 pau dele. Eu estou fazendo uma campanha. Casares, dê um título de sócio pro Cicinho. Esses caras que foram campeão do mundo com a camisa de São Paulo merecem. O que custa um título de sócio de São Paulo? Bom, ele falou assim que ele tem uma preocupação em relação ao Crespo sobre o seguinte aspecto. O Crespo gosta de marcação homem a homem. O jogador brasileiro não gosta desse tipo de marcação porque é uma marcação que Desgasta, né? desgasta. E a gente lembra que ele fazia uma marcação homem a homem na primeira passagem. Será que o Crespo, nessa nova passagem, vai colocar para o São Paulo uma marcação homem a homem ou por zona? Essa é uma preocupação do Cicinho, porque ele fala como ex-jogador, diz, jogador não gosta de marcação homem a homem. E o São Paulo tem alguns jogadores bem veteranos. Você acha que o Oscar vai marcar homem a homem alguém? Luciano vai ficar marcando homem a homem alguém? Então, esse é um outro ponto, né? Enquanto a gente criticava, né, na época do Crespo, o físico dos jogadores que estouraram, né? Talvez também tenha estourado por causa disso, dessa intensidade de marcação que o Crespo quer. E não só também com o preparo físico, do ex-preparador físico, mas também esse modelo de marcação que desgasta mesmo. Né? Por isso que, mais uma vez, eu falo para vocês, o que eu escrevi no blog é uma crítica, mas é um toque pro nosso técnico, que ele vai ter que se adaptar à realidade do São Paulo e à realidade do futebol brasileiro.